Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Muito boa noite. Você vai ver agora quando uma equipe de pedreiros ajuda a polícia. Eles encontraram um túnel que cortava um posto de combustíveis em Sumaré, no interior de São Paulo. E sabe para onde esse túnel seguia? Para uma agência bancária, vizinha ao local. A polícia tenta agora descobrir detalhes da construção que provavelmente seria usada para um assalto. O túnel foi descoberto por acaso. O chão do posto de combustíveis começou a ceder há cerca de um mês. Hoje, um pedreiro iniciou o reparo e percebeu que havia algo estranho. A polícia militar foi chamada e descobriu o acesso subterrâneo que seguia até a agência bancária, do outro lado do muro. É um túnel bem estruturado. Olha só, aqui tem fios de energia para ligar equipamentos, fazer a iluminação. Ele é estreito, não muito profundo, passa uma pessoa por vez, bem agachada ou então rastejando, mas ele é extenso. Esse é o caminho que chega até a área do banco. Estas imagens mostram como são os trechos mais profundos. Bombeiros percorreram todo o trajeto. Não é amador, estava bem estruturado. Uma parte era mais estreita e outra parte ela alargava. São cerca de 60 metros de extensão. Começa na galeria pluvial da rua ao lado, atravessa o posto e chega até a área do cofre do banco. O chão da agência não chegou a ser perfurado. Ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Federal. O delegado disse que ainda não é possível afirmar há quanto tempo o túnel existe. Pelo escoramento, nós temos tanto madeiras muito bem escoradas, madeiras mais novas, quanto madeiras que apresentam já um certo tempo de desgaste, de apodrecimento. Então não é possível, por esse aspecto, detectar quando foi. Diversas ferramentas foram encontradas na escavação. Um gerador de energia e uma bomba d'água também foram retirados da passagem subterrânea. Todo o material vai ser periciado. A intenção é descobrir a origem dos objetos e, se é possível, coletar algum material genético que indique quem são os responsáveis pela escavação. É uma situação de furto qualificado, com rompimento de obstáculo. E o túnel é bem apertado, é bem claustrofóbico, mas é um trabalho de engenharia considerável. Uma ousadia por parte aí das organizações criminosas que tenham intentado esse tipo de roubo. Supremo decide que redes sociais devem remover publicações com discurso de ódio. O governo avalia recorrer ao Supremo da decisão que suspendeu o aumento do IOF. Parlamentares criticam judicialização e alertam para risco de agravamento na crise. Banco Central reduz a previsão de inflação para 2025. Motorista é surpreendido por tornado em estrada americana. Estados Unidos revelam detalhes das bombas usadas no ataque ao Irã. Aqui no Brasil, polícia destrói mansão com piscina e passagem secreta usada por traficantes da Rocinha. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Estamos juntos para você saber que o corpo da turista Juliana Marins foi levado para Bali, na Indonésia, por onde passa, no lugar em que passa por exames, antes de ser liberado para o retorno ao Brasil. E o presidente Lula disse que vai revogar um decreto para garantir que o governo brasileiro pague todas as despesas para a família poder trazer o corpo de volta. O corpo de Juliana foi levado para um hospital a 60 quilômetros do Monte Rinjani, onde o acidente aconteceu. Mas, segundo a imprensa local, não havia médicos legistas de plantão. Só há uma clínica de autópsia na ilha, então estamos procurando a opção mais próxima, disse a vice-governadora da província. Foi preciso usar uma embarcação para sair da ilha de Lombok até Bali, onde havia um profissional esperando. Os exames devem revelar à família a hora e a causa da morte de Juliana. Só depois o corpo será liberado. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que conversou por telefone com o pai de Juliana, que está na Indonésia, para prestar solidariedade, e que determinou ao Ministério das Relações Exteriores que dê todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil.
Para isso, Lula disse que irá revogar um decreto de 2017 que impede o governo de pagar as despesas do transporte. A prefeitura de Niterói, onde Juliana morava, também se comprometeu a ajudar no translado e na organização de homenagens. No fim da tarde, a irmã da publicitária participou de uma reunião para discutir o assunto. Hoje, novas imagens do resgate foram divulgadas. Os alpinistas precisaram dormir juntos, no meio do penhasco, para evitar quedas e acelerar os trabalhos, que duraram 15 horas. Bom, essa história, o caso da Juliana, traz à tona a importância de redobrarmos os cuidados em atividades de turismo, de aventura e também a necessidade de mais fiscalização, né? Foi durante uma viagem a Monte Verde, Minas Gerais, que Carla andou pela primeira vez em um quadriciclo. Eles colocam como sendo um passeio muito tranquilo, até vendem mesmo como sendo um passeio para a própria família. Ela só não imaginava que o passeio terminaria em acidente. Uma velocidade bem moderada, bateu numa pedra, ele capotou em cima de mim e foi onde eu tive, a fratura de uma costela, perfurou o pulmão. Apesar das sequelas, alguns acidentes são fatais. No sábado, 8 pessoas morreram depois que um balão pegou fogo e caiu em Santa Catarina. Hoje, a polícia fez a reconstituição do acidente. Os voos de balão estão suspensos até pelo menos a semana que vem na região. Há 3 anos, um desastre aconteceu em Capitólio, Minas Gerais. Um paredão de pedra se desprendeu e atingiu 4 embarcações. 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Os acidentes não interferiram na reputação do Brasil. O país foi considerado melhor para turismo de aventura, segundo um portal americano. A pesquisa foi realizada com quase 17 mil pessoas e avaliou 89 países em 10 categorias, inclusive segurança. Rios, cachoeiras e montanhas favorecem práticas como escalada, rafting e parapente. Até equipamentos urbanos costumam ser usados para a prática de esportes radicais. É o caso deste viaduto em São Paulo, com quase 30 metros de altura, muito utilizado em descidas de rapel. Com tantas opções, a fiscalização deveria ser maior, segundo este advogado. A principal falha é de fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. Isso poderia ajudar no sentido de minimizar os riscos do consumidor. Todo turista deve ser alertado sobre os perigos e assim ter um momento inesquecível da viagem. É necessário que o consumidor tenha consciência de que o turismo de aventura é uma coisa muito legal, deve ser feita dentro das condições de segurança que permitem que o consumidor possa fazer aquilo e não tenha nenhum prejuízo. Peça sempre para ver todas as autorizações e licenças. E a Prefeitura do Rio de Janeiro demoliu hoje imóveis luxuosos que ficavam no alto do Morro da Rocinha. As coberturas abrigavam chefes do Comando Vermelho que se escondiam na comunidade. A vista para o mar é deslumbrante. Nas construções, piscina, área gourmet e até academia de ginástica. Os 3 prédios de 2 a 7 andares foram erguidos irregularmente pelo tráfico de drogas na Rocinha, maior comunidade da zona sul do Rio. A demolição dos imóveis, avaliados em cerca de 6 milhões de reais, cumpriu uma decisão da Justiça. Tudo foi construído no alto do morro, em uma área superior a 2.000 metros quadrados, sem autorização da Prefeitura. Além disso, havia risco de desabamento. As investigações tiveram o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Ceará e revelaram que os prédios demolidos serviam de abrigo aos traficantes do estado nordestino que integram a cúpula do Comando Vermelho. Em maio deste ano, os criminosos foram alvos de mandados de prisão e busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro. Na época, para fugir dos policiais, cerca de 400 traficantes seguiram pelo Matagal, na mesma região onde os imóveis luxuosos foram construídos. Durante a demolição de hoje, os agentes descobriram uma passagem secreta que ajudou os criminosos a escapar da polícia. Com certeza o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro vai ter resultados aqui no Rio de Janeiro e vai impactar também lá no Ceará, porque aqueles que vêm para cá achando que vão encontrar belas propriedades e resorts para se abrigar, a Polícia Militar tomando conhecimento e dentro da legalidade, o destino é esse daqui. Sorte, né?
Você vai ver agora os detalhes de uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Ela revela o que muita gente já suspeitava. Tem mais celular que habitante do Brasil. Bom, são 272 milhões de aparelhos em funcionamento. Isso dá uma média de mais de um aparelho por pessoa. Enquanto digita no computador, a vendedora Mariana atende um cliente pelo celular. Em seguida, envia um orçamento por outro aparelho e ainda tem um terceiro de uso pessoal. Alô? Oi, boa tarde. Ela utiliza a tecnologia para otimizar a atividade profissional. Hoje o celular ele é uma ferramenta super importante no meu dia a dia. Então o cliente entra em contato comigo, solicita um orçamento pelo telefone ou via mensagem também. E aí a gente já faz no computador, no note, o orçamento, encaminha para ele tanto por e-mail quanto por mensagem. A rotina da Mariana não é uma exceção. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem mais celulares do que habitantes. Já são 272 milhões de telefones em funcionamento no país, o que dá uma média de mais de um aparelho por pessoa. Segundo o coordenador da pesquisa, os números refletem uma mudança de comportamento. Já são mais de 500 milhões de dispositivos digitais no Brasil. Pode não ter um de última geração, pode não ter um ainda com os recursos importantes para os usos mais avançados. Quanto mais jovem, mais celular, menos computador, menos televisão. Quanto mais de classe social baixa, menos computador, menos televisão, mais celular. O brasileiro tem investido em dispositivos portáteis como tablets e notebooks, mas o campeão é mesmo o celular. O celular está dominando o uso, por exemplo, para transações bancárias, tem de 80% a 90% das transações bancárias. O tempo todo conectado, o tempo todo olhando para ver se tem alguma mensagem, se tem algum e-mail pessoal também. Então, sempre estou com o aparelho pessoal também por perto. O governo federal avalia tentar reverter a derrubada do aumento do IOF no Supremo Tribunal Federal. Ou é isso, ou é cortar gastos e investimentos, né? Ontem o Congresso Nacional rejeitou, você viu aqui, um decreto do presidente da República, o que não acontecia desde 1992. O dia foi de muitas conversas a portas fechadas, no esforço do governo para calcular os danos da derrota sofrida ontem no Congresso Nacional. Com a derrubada do decreto do governo Lula, que previa o aumento do IOF, as taxas voltaram a ser como eram antes. A alíquota sobre compras de moedas estrangeiras e envio de dinheiro para contas de brasileiros no exterior ficou em 1,1%. O governo havia aumentado para 3,5%. Já a taxação de operações de cartões de crédito, débito e pré-pagos fora do país, que também tinha sido elevada para 3,5%, voltou a ser 3,38%. Agora, o governo busca alternativas para compensar os 10 bilhões de reais em arrecadação que eram previstos com a medida. Diante do cenário, Lula deve se reunir com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O objetivo é amenizar a tensão e evitar outras derrotas. A preocupação é garantir a aprovação de medidas em tramitação para aumentar a arrecadação. O Planalto também discute a possibilidade de judicializar a derrota do IOF, ou seja, levar a decisão para o Supremo Tribunal Federal. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, acusou o Legislativo de descumprir acordos com o Executivo. Vou insistir que o decreto do IOF, ele visa muito mais justiça tributária. Provavelmente, vou repetir, 90% do povo brasileiro não sabe nem o que é IOF, porque não tem. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que o governo ignora a vontade do Congresso. O governo insiste na velha fórmula que a gente sabe que não tem como dar certo. Gastar mais do que arrecada. E agora o ministro da Fazenda ameaça ir ao Supremo. Transferir essa decisão para o Supremo é um erro e é perigosíssimo. Responsável pelas questões judiciais do governo, a Advocacia Geral da União afirmou não haver qualquer decisão tomada sobre a judicialização do assunto e que ouvirá a equipe econômica. O IBGE divulgou a prévia da inflação do mês de junho. O chamado IPCA 15 foi de 0,26%, o que representa uma desaceleração em relação ao mês de maio.
A maior alta foi no grupo habitação por causa do aumento de 3,29% na conta de luz. Mas o setor de alimentos se manteve estável, apesar do preço do café, registrando até uma leve queda de 0,02%. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 5,27%, bem acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Falando em Banco Central, Mariana, o BC revisou para cima a previsão de crescimento da economia do Brasil para esse ano e reduziu a estimativa de inflação, que ainda deve ficar acima da meta. Segundo o Banco Central, a economia do país deve crescer 2,1% em 2025. Antes, a previsão era de aumento de 1,9%. Já a previsão de inflação foi reduzida de 5,1% para 4,9%. Mesmo assim, ainda fora da meta estipulada pelo governo, de até 4,5%. De acordo com o relatório do Banco Central, os preços dos alimentos continuam altos, mesmo com a diminuição do ritmo dos reajustes. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que há diversas formas de controlar a inflação. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária elevou os juros básicos para 15% ao ano. Em meio às tensões entre governo e Congresso, Galípolo disse ver boa vontade para buscar soluções para os temas fiscais. Em todas as oportunidades que eu tive de interlocução, seja com o presidente Lula, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com o presidente Hugo, seja com o presidente Davi, sempre encontrei uma disposição muito grande a buscar construir soluções, propostas para que se possa apresentar uma sustentabilidade e propostas estruturais para os temas fiscais. Nesta quinta-feira, o Banco Mundial divulgou propostas para reduzir o endividamento e os juros no Brasil. Entre as medidas sugeridas estão corte de gastos do governo, a tributação de lucros e dividendos e de combustíveis fósseis, além da redução de benefícios fiscais. A gente afirmou ali que vê com bons olhos o debate sobre medidas estruturantes que possam dar uma sinalização positiva para este debate da sustentabilidade da dívida, especialmente no cenário que a gente está vivenciando hoje. Você vai ver a seguir um enorme tornado é flagrado em uma estrada nos Estados Unidos. E também o STF decide que as redes sociais devem remover publicações com discurso de ódio. O presidente Lula esteve em São Paulo, onde anunciou um programa de habitação para atender 900 famílias. E no discurso, Lula criticou a forma como moradores de comunidades são tratados. O presidente Lula estava acompanhado de vários ministros. Na favela do Moinho, na região central de São Paulo, vivem 900 famílias em uma área que pertence à União. Os moradores já sofreram com incêndios e resistiram a tentativas de desocupação. Na cabeça de muita gente da elite brasileira, pobre e gente que mora em favela é sempre considerado bandido. Eles não tratam vocês como homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que, como todo mundo, querem ter o desejo de ser felizes, querem ter o direito de construir família, querem ter o direito de morar bem, de trabalhar, de ter uma casa razoável para morar. Com a previsão de receber a cessão do terreno, o governo de São Paulo planeja construir um parque no local. Em parceria, os governos federal e estadual firmaram um acordo para garantir novas moradias às famílias. Cada família vai receber uma carta de crédito de R$250 mil para comprar um imóvel usado ou em construção fora da comunidade. 180 mil virão da União e 70 mil do governo do estado. O que foi assinado aqui foi uma portaria dando a esse moço aqui, que é o companheiro Jader, ministro da cidade, para cuidar de trabalhar todo o acordo possível, todo o acordo. Quando tiver pronto o acordo, a gente faz a cessão definitiva ao governo do estado. O governador de São Paulo não esteve no evento. Tarcísio de Freitas foi a outra cerimônia de entrega de imóveis em São Bernardo do Campo,
na região metropolitana. E esta quinta-feira teve a volta dos temporais à região sul do Brasil. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Tem os destaques para amanhã. Lid, muito boa noite. Essa chuva forte continua? Olha, Mariana, amanhã teremos chuva no Paraná. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Nesta sexta-feira, as instabilidades dão uma trégua entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, mas voltam no fim de semana. Dia de tempo instável em Curitiba e em São Paulo. As pancadas já ocorrem pela manhã. Na capital paulista, o sol até tenta aparecer, mas a chuvinha que vai e vem ao longo do dia se destaca. Máximas de 18 e de 23 graus. No Rio de Janeiro, o tempo segue aberto e esquenta até os 30. Hoje, a chuva mais forte caiu no Paraná e Santa Catarina. Nas imagens de satélite, chove neste momento nos pontos destacados por essas manchas coloridas. Amanhã, a frente fria avança pelo oceano e empurra as nuvens de chuva para o estado de São Paulo. Na faixa central do país, uma circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera garante o tempo firme e seco. No Rio Grande do Sul, uma nova massa de ar polar mantém o risco de geada na campanha gaúcha e em áreas do centro-sul do estado. Tarde com máxima de 16 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, Campo Grande e em Maceió, 28. E até 31 em Belém. Tempo delivery. O Ademar é de Chapecó, Santa Catarina. Olá, Ademar. Sexta-feira de sol sem chuva, com máxima de 19 graus. No fim de semana tem virada no tempo e alerta para temporais com raios. Então, muito cuidado. Máximas de 22 e de 20 graus. O Delci é de Jequié, na Bahia. Bem-vindo, Delci. Sexta-feira de tempo aberto e ensolarado, máxima de 28 graus. No sábado, o sol ainda aparece, mas as pancadas chegam à tarde, máxima de 26. No domingo, faz até 27 e o tempo volta a firmar. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Olha só o que aconteceu durante uma tempestade que atingiu a região norte dos Estados Unidos. Se coloca no lugar desse motorista que faz o vídeo. Ele flagrou um tornado atravessando a estrada no estado de Minnesota. Os ventos aí chegaram a mais de 100 km por hora. Pelo segundo dia seguido, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade para partes do estado. Segundo as autoridades locais, não houve feridos. 2 pessoas morreram e 17 ficaram feridas depois que uma tempestade atingiu várias regiões da França. As rajadas de vento chegaram a 130 km por hora. Entre os mortos está um menino de 12 anos que foi atingido por uma árvore. Em Paris, a chuva provocou um vazamento no teto da Assembleia Nacional e obrigou os parlamentares a suspenderem a sessão. Você vai ver a seguir, o primeiro-ministro de Israel vê chance de paz com o grupo terrorista Hamas depois do conflito com o Irã. E ainda os detalhes das bombas usadas pelos Estados Unidos para destruir as instalações nucleares iranianas. Secretário de Defesa norte-americano diz que relatório sobre ataque ao Irã foi vazado por motivo político com a intenção de confundir. E olha essa, gente, uma recém-nascida teria sofrido queimaduras durante o primeiro banho numa maternidade do Acre. A bebê de apenas 5 dias teve que ser transferida para um hospital em outro estado. Ela foi para Belo Horizonte, um hospital que é referência no tratamento de queimados. A recém-nascida chegou em uma UTI aérea que partiu de Rio Branco. A bebê nasceu no último sábado em uma maternidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ela teria alta no domingo, mas antes de ir embora, foi levada para o primeiro banho. Foi nesse momento que, segundo a família, sofreu queimaduras no corpo. A bebê teve queimaduras graves, principalmente nas pernas e nos pés. Ela precisou ser transferida às pressas para uma maternidade em Rio Branco, que fica a 600 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Depois, foi encaminhada a Belo Horizonte. O pai registrou um boletim de ocorrência contra o hospital, afirmando que os ferimentos foram causados pelo uso de água quente no banho.
A polícia não descarta a negligência, mas também investiga a possibilidade de a criança ter epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que provoca bolhas na pele. Nós esperamos vários laudos do Instituto Médico Legal, do Hospital de Rio Branco, que, a meu ver, é determinante para saber se essa criança é portadora dessa doença ou não. A Secretaria de Saúde do Acre informou que afastou a técnica de enfermagem, abriu um processo administrativo e vai oferecer apoio psicossocial à família. O Ministério Público do Acre e a Polícia Civil investigam o caso. O que você vai dizer quando um tenente aposentado da Polícia Militar é preso, suspeito de vender anabolizantes e medicamentos ilegais? Aconteceu em São Paulo. A quantidade de anabolizantes apreendidos encheu essa mala. Na casa do tenente aposentado, os policiais também encontraram centenas de medicamentos usados para tratamento de diabetes, mas que se popularizaram para auxiliar na perda de peso. Nenhuma das marcas das canetas emagrecedoras apreendidas tem autorização da Anvisa para serem vendidas. As pessoas adquirem, né? Pela facilidade, pelo preço, e acabavam comprando pensando nesse milagre de emagrecer, mas tomar esse cuidado com a saúde das pessoas. Segundo os investigadores, o policial militar aposentado comprava os produtos no Paraguai e vendia no Brasil pela internet. Uma mulher aqui da Baixada Santista, que comprava os medicamentos do PM para revender em redes sociais, está sendo procurada. Cada caneta é vendida clandestinamente na internet por cerca de R$ 1.500. O policial, que não teve a identidade divulgada, pode responder por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Um dos maiores lixões do estado de Goiás foi oficialmente fechado hoje. Mesmo com leis para coibir essa prática, quase 1.600 cidades em todo o país ainda têm lixões funcionando. A Justiça Federal determinou a paralisação das atividades do aterro Ouro Verde na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. A decisão atende pedido do Ministério Público Federal depois que uma montanha de lixo desmoronou contaminando um córrego na região. A Justiça Federal ordenou ainda um plano de recuperação da área degradada. Amostras coletadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente no córrego indicam contaminação. O que nós vamos buscar agora é ver com o Estado para nós criarmos um arranjo regional, geograficamente falando, principalmente para atender os municípios menores e mais distantes, para que eles possam não continuarem com a prática de lixões, ou seja, encerrar os seus lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que municípios com mais de 50 mil habitantes deveriam encerrar as atividades dos lixões até agosto de 2023. E aqueles com menos de 50 mil habitantes até agosto do ano passado. Mas muitas não cumpriram a determinação e quase 1.600 cidades estão com lixões abertos. O Ministério Público Estadual pretende realizar uma força-tarefa para auxiliar os municípios a acabar com cerca de 120 lixões que ainda funcionam no estado. De acordo com as peculiaridades regionais de cada município e construir isso dentro de um documento que seja factível, auxiliar os prefeitos para que a gente tenha legalidade e segurança numa época de transição. O Supremo Tribunal Federal decidiu. As redes sociais são responsáveis por publicações violentas ou criminosas feitas pelos usuários. E a Corte determinou ainda que as plataformas devem remover esses conteúdos de ódio, por exemplo, sem precisar de uma ordem judicial. Antes da retomada do julgamento, os ministros se reuniram em um almoço para construir um consenso. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de deixar claro que a Corte não invadiu as competências do Legislativo. O tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo 2 casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria. Foi preciso mais de 8 horas de conversas entre os ministros para chegar a um acordo. O placar final do julgamento ficou em 8 votos favoráveis para declarar como parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia uma ordem judicial para a derrubada de postagens ofensivas.
Edson Fachin, André Mendonça e Nunes Marques, único a votar hoje, não aderiram à tese, que será aplicada a todos os casos na justiça brasileira. Em regra, a responsabilidade civil também no ambiente da internet é principalmente daquele agente que causou o dano, não daquele que permitiu que tal conteúdo fosse veiculado. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de responsabilização da plataforma, caso desborde dos limites previstos. Na prática, enquanto não houver uma nova lei, as plataformas precisam atuar contra publicações ofensivas. Em casos de racismo, pedofilia, discurso de ódio e incitação à violência, as redes sociais devem remover os conteúdos de imediato, sem precisar de decisão judicial. Condutas e atos antidemocráticos e crimes de terrorismo também devem ser retirados imediatamente. Já os provedores que atuam como lojas virtuais vão responder com base no Código de Defesa do Consumidor. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia. O presidente Donald Trump acusa parlamentares democratas de vazar o relatório sobre o ataque ao Irã por motivos políticos. As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra testes com o mesmo tipo de bomba que foi usada no ataque às instalações nucleares do Irã. É possível ver de perto o que acontece quando um alvo é atingido por esse explosivo. Em entrevista no Pentágono, foram dados detalhes sobre o ataque à usina de Fordow. Foram 12 bombardeios. As bombas caíram a uma velocidade de 304 metros por segundo. Cada artefato pesa 13 toneladas e consegue penetrar até 60 metros de concreto antes de explodir. As imagens de satélite feitas 2 dias antes do ataque mostram caminhões enfileirados em frente à usina de Fordow e levantam a suspeita de que o urânio enriquecido pode ter sido transferido, mas os Estados Unidos desmentiram a informação. Em coletiva marcada por críticas à imprensa, o secretário de Defesa minimizou o relatório preliminar da agência de inteligência que afirmou que os ataques ao Irã tiveram impacto limitado. Pete Hegseth afirmou que o documento foi vazado por motivos políticos e que as primeiras análises costumam estar incompletas. Foi divulgado por alguém que tinha a intenção de confundir e fazer parecer que o ataque histórico não foi bem sucedido, disse o secretário. O presidente Donald Trump atribuiu o vazamento aos democratas. Eles deveriam ser processados, escreveu em sua rede social. Representantes do governo e do setor de inteligência participaram de uma audiência fechada com parlamentares para falar sobre o ataque ao Irã. O primeiro-ministro de Israel acredita que o fim do conflito com o Irã pode ajudar a acabar com a guerra contra o grupo terrorista Hamas. Hoje, homens armados foram flagrados em caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. As imagens mostram pelo menos 5 caminhões com ajuda humanitária sendo conduzidos por homens armados. Autoridades da região, que é controlada pelo Hamas, disseram que o grupo estava protegendo a carga e revelaram que a ação não tem envolvimento do grupo terrorista, versão que o governo de Israel não acredita. Por isso, a entrada de ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza foi suspensa por 2 dias, para que a situação seja investigada. As entregas seguem normalmente em outras áreas do território. Hoje, a imprensa israelense divulgou detalhes de uma conversa entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump. Numa ligação, os 2 líderes concordaram que a prioridade agora é o fim da guerra na faixa de Gaza, o que poderia ocorrer em 2 semanas. Em um pronunciamento, Netanyahu disse que a vitória sobre o Irã abre o caminho para a expansão de outros acordos de paz no Oriente Médio. E afirmou que há uma janela de oportunidade que não pode ser desperdiçada. Pela primeira vez desde o fim do conflito com o Irã, parentes e amigos dos 50 reféns em Gaza voltaram a se manifestar. A mãe de Matan Zangalkar pediu apoio do presidente Trump para a libertação dos sequestrados. O senhor tomou a decisão de encerrar a guerra no Irã. Peço que ajude a trazer meu filho de volta. Você vai ver a seguir: casamento luxuoso de bilionário na Itália gera protestos em Veneza.
Em São Paulo, um projeto ainda em fase de testes pretende remunerar quem usa bicicleta para andar pela cidade. Topa vir de bike? Eu já pedalo, mas distâncias maiores dá um pouco de medo. Mas sabe por que essa ideia é boa? Porque eles querem transformar os quilômetros que você pedala em créditos para serem usados no transporte público. A maior cidade do país também tem a maior rede de ciclovias, quase 800 quilômetros. Já imaginou ganhar desconto no transporte público toda vez que andar de bike? Acho que incentiva as pessoas, a andarem mais de bicicleta. Iria compensar muito mais, E é unir o útil ao agradável. Na capital paulista, a ideia existe desde 2016, mas nunca saiu do papel. Agora um projeto piloto quer testar se a proposta funciona na prática. Pesquisadores da USP e da Fundação Getúlio Vargas estudam formas de viabilizar o programa com a prefeitura. Eles buscam voluntários para fazer testes com um aplicativo que transforma os quilômetros pedalados na bicicleta em créditos no cartão do bilhete único. O servidor verifica se a viagem foi realmente feita de bicicleta ou não. Se ela foi realmente feita de bicicleta, ele calcula a distância e calcula então a remuneração que a pessoa vai ter direito de receber e faz o crédito no bilhete único da pessoa automaticamente. Até o dia 30 de junho, maiores de 18 anos, moradores de São Paulo, com bicicleta e bilhete único ativo, podem se inscrever no site do projeto. A partir de agosto, os participantes da pesquisa já começam a ter direito ao crédito. O João já se inscreveu. Ele é entregador, pedala diariamente há 3 anos e está empolgado com a ideia. A bicicleta é mais econômica para poder se deslocar pela cidade, Tendo em vista que às vezes a passagem de ônibus do trem acaba sendo cara, então às vezes eu esqueço se eu tenho saldo ou não no bilhete único, pelo menos eu estou pedalando, eu acho que alguma coisa está rendendo ali, A Polícia Civil prendeu hoje a babá suspeita de dopar uma criança de 11 meses em Belém. Seringas e medicamentos foram apreendidos na casa dela. O resultado do exame toxicológico deve ajudar a solucionar o caso. A criança está fora de perigo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a liberação de 30 milhões de reais para ampliar o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Um contrato foi assinado com os Correios para ajudar a reduzir o tempo de espera pelo resultado dos exames em regiões mais afastadas do país. O volume de água nas cataratas do Iguaçu, no Paraná, praticamente dobrou com o aumento das chuvas dos últimos dias. A vazão atingiu 2.600.000 litros por segundo. Apesar da grande quantidade de água, as visitações no parque seguem abertas. Em 2 dias, quase 1.000 canários foram encontrados com traficantes de animais silvestres no Pará. Bom, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização agora para coibir esse tipo de crime. Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram 250 canários da terra confinados em gaiolas apertadas e sem ventilação dentro de um carro. A apreensão foi feita em Altamira, no sudoeste do Pará. Ela fica entre 2 grandes cidades, que é Marabá e Santarém. Então, ela é propícia para esse tipo de crime. No dia seguinte, no município vizinho, em Vitória do Xingu, mais 700 canários da terra foram resgatados dentro de um ônibus. As aves foram entregues ao IBAMA. Vários desses animais não são da fauna amazônica, só ocorrem no Nordeste. Esses animais vão ser soltos porque eles são do tráfico, eles foram capturados há pouco tempo. Somente neste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 2.600 animais silvestres no país. O Pará lidera o ranking com 1.023, seguido do Piauí e da Bahia. O levantamento apontou ainda que o número de apreensões no Pará até junho já é maior que o dobro do total registrado em todo o ano passado. A gente tem feito um reforço, um fortalecimento da fiscalização, principalmente no combate não só de tráfico de animais silvestres, mas também em relação aos crimes ambientais, e a gente vem trabalhando com a inteligência e o reforço do nosso policiamento. Bora falar de desigualdade. Você vai conhecer agora um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento que revela o crescimento da desigualdade no mundo. De acordo com esse levantamento, a fortuna de 1% da população mais rica do planeta cresceu, olha ali, o equivalente a mais de 186 trilhões de reais, isso entre 2015 e 2022. O que estava para fazer com essa grana? Você vai ver agora no segundo telão do JR. A quantia, segundo o estudo, seria suficiente para acabar com a pobreza 22
vezes seguidas. O cálculo leva em conta que seriam necessários 8 trilhões e 330 bilhões de reais para acabar com a pobreza no mundo. Já que estamos falando em desigualdade, quanto você gastou na sua última festa? Porque 300 milhões de reais é o custo estimado do casamento luxuoso do bilionário Jeff Bezos em Veneza, na Itália. O evento, que deve começar amanhã, gerou muitos protestos dos moradores da famosa cidade turística. Celebridades e bilionários circulam por Veneza sob um forte esquema de segurança. A expectativa é para o casamento de Jeff Bezos, dono de uma das principais empresas de tecnologia do mundo, com a empresária e jornalista Lauren Sanchez. Cerca de 90 jatos particulares devem pousar na cidade para o evento, que vai reunir famosos como o ator Leonardo DiCaprio e a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. Os detalhes da cerimônia foram mantidos em sigilo, mas a imprensa internacional revelou que o casamento do ano deve começar amanhã e terá 3 dias de festa para cerca de 200 convidados. Vai custar o equivalente a mais de 300 milhões de reais. A festa milionária despertou curiosidade, mas também gerou polêmica em Veneza, que já sofre as consequências do turismo em massa. O luxo excessivo do casamento de um dos homens mais ricos do mundo virou alvo de protestos. Ativistas e moradores estão irritados. Eles dizem que o lugar, conhecido pelos canais e pontes, não é um parque de diversões para milionários. O problema não é o casamento, mas ele alugar a cidade só para si. Em um dos protestos, uma faixa mostrou a mensagem: se você pode alugar Veneza para casar, pode pagar mais impostos. E agora um urso que invadiu hoje a pista do aeroporto de Yamagata, no Japão. Provocou cancelamento de vários voos. A equipe de segurança usou esse veículo ali para tentar afastar o animal, mas ele retornou logo em seguida. Armadilhas, então, foram instaladas para tentar capturá-lo, mas sem sucesso. O urso ainda está circulando pela região. Depois do cancelamento de 12 voos, o aeroporto foi reaberto. Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renovou o contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. O craque português vai ficar no clube até 2027. A informação foi divulgada hoje pelo Al Nassr. Al Nassr Forever. Cristiano Ronaldo estendeu o vínculo por 2 anos e vai jogar futebol profissionalmente pelo menos até os 42 anos. Desde 2023, no clube saudita, o atacante disputou 111 partidas e marcou 99 gols. Com o novo salário, o português vai ganhar cerca de 2,5 bilhões de reais por ano. Acho que tá bom. Eu fico por aqui. Mariana, Edu. Valeu, Bruno. Fico um pouco sem palavras, desculpem. A gente volta amanhã, isso eu posso dizer com mais informações para você, mas 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está de graça e ao vivo também no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem Eliminação no Power Couple. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.